Olá pessoal, aqui é a Isadora Capella do podcast Alimente a Mente e hoje vamos falar sobre os polifenóis e neuroproteção, como os vegetais atuam no cérebro. Você já parou para pensar que aquilo que você come pode influenciar diretamente o seu cérebro? Tipo memória, humor e até risco de doenças como o Alzheimer? Hoje eu vou falar sobre os polifenóis, que são compostos presentes em alimentos bem comuns no nosso dia a dia, como frutas, café, chá e até o chocolate. E o mais interessante, eles podem ter um papel importante na proteção do cérebro, o que a gente chama de neuroproteção. Então, bora entender como isso funciona de um jeito simples e direto. Bom, primeiramente, por que isso importa? Hoje em dia, existe um aumento muito grande de doenças relacionadas ao cérebro, como Alzheimer, Parkinson e até depressão. E aí que entra a alimentação como um fator importante. A ideia é que certos compostos da dieta, como os polifenóis, podem ajudar a prevenir ou retardar esses problemas. Então não é só sobre comer bem para o corpo, é também para o cérebro. Então, e o que são os polifenóis? Os polifenóis são compostos naturais encontrados em alimentos de origem vegetal. Eles são presentes, por exemplo, em frutas, vegetais, vinho, chá, café e cacau. E eles são conhecidos principalmente por duas coisas: ação antioxidante e anti-inflamatória. Ou seja, eles ajudam a proteger as células do nosso corpo, inclusive as do cérebro. Para entender como isso funciona, a gente precisa falar de alguns conceitos. O estresse oxidativo é um deles. Basicamente, é quando o corpo produz muitas moléculas instáveis, chamadas radicais livres, e não consegue neutralizar tudo. Isso acaba danificando células, inclusive neurônios. E os polifenóis entram justamente aí. Eles ajudam a neutralizar esses radicais livres, protegendo o cérebro. Além disso, outro mecanismo que os polifenóis também ajudam a reduzir a inflamação no cérebro. E isso é muito importante, porque a inflamação está ligada a várias doenças neurológicas. Outra coisa interessante, eles também influenciam neurotransmissores, como serotonina e dopamina. Ou seja, podem impactar diretamente o humor, a memória e até o comportamento. Agora, puxando um pouco mais sobre o mecanismo, mas focando mais em microbiota intestinal e o eixo intestino e cérebro. É também um fator super importante a microbiota intestinal. Os polifenóis interagem com as bactérias do intestino, que transformam esses compostos em substâncias ainda mais ativas. E essas substâncias conseguem chegar até o cérebro. Então existe uma conexão direta entre intestino e cérebro, o chamado eixo intestino-cérebro. Por isso, uma microbiota equilibrada pode melhorar o humor, cognição e até a resposta ao estresse. Sobre as evidências científicas, vários estudos mostram essa relação. Por exemplo, dietas ricas em polifenóis estão associadas a menor risco de declínio cognitivo. Um exemplo clássico é a dieta mediterrânea, que é rica nesses compostos. Pessoas que seguem esse padrão alimentar podem ter cerca de 30 a 40% menos risco de desenvolver Alzheimer. Então não é só uma teoria, já tem bastante evidência científica por trás. Então, aplicando de uma forma prática, o alto consumo de frutas, vegetais e leguminosas, e além do mais, uma fonte de gordura saudável como azeite de oliva e reduzir os ultraprocessados ajuda muito em adquirir polifenóis. Agora, pensando em população, isso tem um impacto enorme, porque incentivar o consumo de alimentos ricos em polifenóis é uma estratégia simples e acessível. No Brasil, por exemplo, o Guia Alimentar já recomenda alimentos naturais e minimamente processados. Programas como Merenda Escolar, UBS e até as hortas comunitárias podem ajudar nisso também. Ou seja, dá para transformar esse conhecimento em ações reais de saúde pública. Então, resumindo, os polifenóis são compostos naturais, presentes em alimentos comuns, que podem ajudar a proteger o cérebro. Eles atuam reduzindo o estresse oxidativo, inflamação, modulando o neurotransmissor e até interagindo com a microbiota intestinal. E o mais interessante é que tudo pode ser aplicado na prática, através da alimentação do dia a dia. Ou seja, pequenas escolhas alimentares podem ter um impacto grande na saúde mental ao longo da vida. E isso mostra como a nutrição e o cérebro estão muito mais conectados do que a gente imagina.
Muito obrigada por ter ouvido o podcast Alimente a Mente e siga mais para mais informações sobre alimentação e saúde mental.